Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um dos cadernos de tecnologia aplicada, telecomunicações. O nosso tema é propagação das ondas eletromagnéticas. Estamos abordando serviços de telecomunicações sem fio, análise, projeto e instalação de enlaces sem fio. Já tivemos 21 aulas e esta é a aula 22, a segunda parte de duas de campo elétrico na condição de espaço livre. Nosso objetivo é apresentar o cálculo do campo elétrico e aplicações em enlaces sem fio. A aplicação do campo elétrico dá-se na área de radiodifusão, medidas e limites de exposição. Embora deduzida para a condição de espaço livre, na onda plana, é adequada como referência para enlaces reais. O campo elétrico, como vimos, representado pela letra maiúscula E, em volts por metro, essa unidade, usando múltiplos e submúltiplos. Trabalhamos com valor de pico ou eficaz. O campo elétrico sendo expresso em volt, milivolt por metro ou microvolt por metro. E as unidades derivadas do dB. dB microvolt por metro, dB milivolt por metro e dB microvolt por metro. A relação entre valor de pico e valor eficaz é dado por equação mostrada, onde o valor eficaz é valor de pico sobre raiz de 2. A onda eletromagnética se propaga através dos seus campos elétricos e magnéticos, que são indissociáveis e que transportam a energia. Em telecomunicações, já vimos que utilizamos com mais frequência o campo elétrico, mas a partir de qualquer um dos campos é possível obter o outro. Vimos também na resolução 700 da Anatel, com várias definições e apresentando os limites para exposição, tanto para o público geral como ocupacional. Estamos vendo que, em função da faixa de frequências, nós temos limites máximos de intensidade de campo expresso em volt por metro. Vimos também que a relação entre densidade de potência e campo magnético é o campo elétrico ou magnético, é o campo elétrico ao quadrado, RMS, sobre 120π. Uma das equações de referência, de definição, é apresentada agora. Raiz quadrada de 30 PT watt GT ganho isotópica AC sobre distância em metros. Então aí temos campo em volt por metro, valor eficaz, e potências em watts, ou potência do transmissor, ou ARP. Se agora trabalhamos com campos em milivolts por metro e potência em kilowatt, distância em quilômetro, utilizamos essas duas equações. São mais usualmente utilizadas na engenharia. Veremos agora o campo elétrico em unidades derivadas do dB, que como é expresso nas normas da Anatel. Temos aí equações do campo elétrico em unidades derivadas do dB. Na primeira linha, dB volt por metro. Na linha do meio, dB milivolt por metro. Na linha mais abaixo, dB microvolt por metro. Observe que a ERP sempre em dB em relação ao kilowatt, dBk, e a distância sempre em quilômetros. Essa variando é a unidade derivada do dB do campo elétrico. Observe também que cada linha de baixo é a linha de cima mais 60. Então temos aí uma equação para o campo elétrico em dB microvolt por metro. Vamos usar um exemplo. Uma RP de 15 dBk e queremos saber o valor do campo elétrico na distância de 1,8 km. Então vamos calcular o campo elétrico, aplicando a equação. Temos a potência efetivamente irradiada em relação isotrópica em dBk, 15 dBk. Temos a distância de 1,8 km e achamos um valor de 114,665 dB microvolt por metro. Convertendo para microvolt por metro, achamos 541.065 microvolts por metro.
Esse é o valor, ou cerca de 541 milivolts por metro. Lembrando que 1 volt são 1000 milivolts, 1 milivolt, 1000 microvolts. 1 volt, 1000 milivolts, 1 milhão de microvolts. Daí que nós obtemos as relações do exemplo mostrado. Observe que é 20 vezes log, porque estamos falando de tensão por unidade de comprimento, campo elétrico. Então não é mais o 10 log de potência, é 20 vezes log. Observe, 20 vezes log de campo elétrico. Temos agora a situação inversa. Nós temos um valor do campo, a distância, e queremos saber qual é a RP que vai estabelecer esse campo nessa distância dada. Então, temos aí o nosso campo, colocamos RP em evidência e obtemos menos 24,35 dBk. Podemos converter para watt, somamos 30 dB, achamos 5,65 dBW e, caso desejamos, passamos de dBW para watt, ou seja, 3,67 watts. Essa é a RP que atende a especificação dada. Serve dB volt por metro, dB milivolt por metro, dB microvolt por metro. Geralmente, nas normas da Anatel, você vai encontrar o campo elétrico em dB microvolt por metro. Vamos falar agora sobre campo característico, que é o campo na condição de espaço livre a uma distância de 1 km. Então, o campo característico é 1 km. O campo característico de uma certa emissora é 200 mV por metro a 1 km, na condição de espaço livre. Vamos determinar a RP dessa instalação nessa direção considerada. Então, vamos usar a equação do espaço livre, com D igual a 1 km, e obtemos que a RP da estação é de 1,61 kW. Então, uma estação com uma RP de 1,61 kW, na distância de 1 km, estabelece um campo de 220 mV por metro, valor eficaz do campo. Nosso quarto exemplo, temos a estação com 550 watts e queremos calcular o campo característico a 1 km. Podemos utilizar a equação do espaço livre e obtemos 128,45 mV por metro. Temos a IRP, considerando a propagação em espaço livre, e qual o valor do campo. Podemos transformar dBk para dBW, dBW para watt, aplicamos a equação do espaço livre e obtemos cerca de 21,8 volts por metro. Próximo exemplo, temos o campo característico em dB milivolt por metro e queremos saber agora a RP em dBk. Substituindo, obtemos 696 watts, ou menos 1,57 dBk. Próximo exemplo, campo, distância, queremos RP em dBW, dBk e watt. Vamos praticar. Então, convertemos dB microvolt por metro para microvolt por metro. Depois temos o valor em milivolts por metro. Aplicamos a equação e obtemos o valor da RP em kW, dBW e a potência em watt, cerca de 530 miliwatts. Poderíamos também ter utilizado a seguinte equação direto em unidades derivadas do dB. Achamos RP em dBk, dBW e em watt. Você pode praticar dessa maneira. É a mais usual que se trabalha na engenharia. Unidades derivadas do dB. Próximo exemplo. Temos o valor da RP, o campo elétrico, e agora queremos saber a que distância isso acontece. Então, vamos utilizar essa equação. Colocamos os valores em evidência
queremos obter o valor da distância em quilômetro, colocamos em evidência o 20 log da distância, aplicamos a propriedade do logaritmo e obtemos que a distância é de cerca de 2 km. Então, essa RP estabelece o campo dado na distância de 2 km. O campo elétrico é um parâmetro utilizado no projeto e análise de estações de radiodifusão, tanto ondas médias como FM. Também é utilizado para cálculo de interferência e, especialmente, atualmente, é muito importante a seguir a resolução 700 e o ato 458 da Anatel, que estabelece os limites máximos de exposições. Você tem que assinar esse laudo. Campos eletromagnéticos compõem a onda eletromagnética. A unidade de campo elétrico é volt por metro, mas utilizamos submúltiplos e, geralmente, unidades derivadas do dB. Você encontra nesse mesmo canal vídeos explicando o dB, unidades de potência derivadas do dB, unidades de campo elétrico derivadas do dB. Mas se você quiser se aprofundar e aprender um pouco mais e praticar um pouco mais na área de telecomunicações eletrônicas, eu recomendo a você o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas, publicado pela editora Senac Rio de Janeiro. Uma grande quantidade de exemplos, equações, exercícios, fórmulas, problemas resolvidos, que vai ajudar você a se desenvolver ainda mais. Este é o fim da aula 22, a segunda parte de 2 de campo elétrico no espaço livre. A próxima aula será a aula 23, densidade de potência. Nós falamos sobre esse termo lá na norma da Anatel, lembra? Obrigado por você ter assistido a esse vídeo. Bons estudos, boa sorte e até lá.